Sem pensar muito, eu fico tipo, graças a Deus, Deus. Eu fico tipo, graças a Deus por Deus. Você não pode agradecer a Deus por Deus. E eu fico tipo, é por isso que a gente adora. Porque não existe outro. Não existe ninguém mais elevado a quem agradecer do que o Altíssimo. Uau! Eu não entendi antes. E Jesus é misericordioso. Eu aprendi que Deus não faz acepção de pessoas. Ele nunca vai colocar sua confiança no homem. E eu fiquei tipo, o quê? Sério? Eu pensava diferente até aprender isso. Agora vejo que faz sentido. Isso é fantástico. Aqui estão algumas coisas. É difícil dizer isso, eu acho. Eu aprendi sobre Deus. Deus, como se diz isso? Eu entendia muito pouco sobre Deus. E aquelas coisas que eu tinha ouvido, achava que sabia, eu nem gostava de verdade. Eu era assim, eu tinha visto desenhos animados de um homem com uma barba branca. E eu também tinha ouvido algumas coisas, tipo sobre o Mar Vermelho se abrindo. Eu tinha ouvido que Deus é amor, o que é verdade, mesmo tentando levar em conta o que eu tinha ouvido sobre Deus. Espera, porque isso não leva em conta o lado de fora. Eu estou levando em conta o lado de dentro. Eu já tinha ido à igreja muitas e muitas vezes. Às vezes, eu até dormia. Eu me interessava mais em observar as pessoas. Não é que eu não tivesse ouvido muita coisa. Eu só não absorvia. Eu recebia aquilo como palavras humanas e achava entediante. Ouvia muita coisa. Eu nunca recebi a palavra de Deus como palavra de Deus. Mas a minha própria consciência testifica que eu cria em Deus. Quando eu era bem jovem e queria alguma coisa, eu orava e pedia a Deus, e eu era séria, super séria sobre isso. Conforme fui ficando um pouco mais velha, sempre que eu estava em apuros, tipo um apuro sério mesmo, uma situação ruim, até mesmo quando estava de luto, sofrendo muito, chorando, eu orava. Isso é importante destacar. Mesmo quando tudo estava indo bem, eu tinha isso sobre Deus. Minha consciência, minha memória testemunham que eu acreditava. A questão é que quando eu chorava e orava, minha oração chegava aos ouvidos dele. Como eu sei disso? Porque pelo poder de Jesus Cristo, eu experimentei algo completamente diferente do que eu estava acostumada. Eu clamo pelo nome dele e pelo meu coração. E eu me lembro de pensar comigo mesma. Eu me perguntei, será que eu estou louca? Porque de repente eu estava tipo, sabe? Dor. Clamei por Jesus e meu coração. Tipo limpo, eu já não chorava mais. E foi num instante. Me perguntei, será que estou louca? Eu me sinto bem. Não faz sentido. Eu estou chateada. E isso tudo enquanto eu confiava em adivinhos, astrólogos, videntes. Não era todo dia, nem toda semana, praticando todo tipo de coisa, inclusive bruxaria. Mas quando tudo desmoronou, mesmo que por uma noite, e eu não estava bem, eu clamei a Deus porque eu sabia. Todos nós sabemos que esse é o poder do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei deste reino. O reino do Altíssimo tem autoridade sobre tudo. O próprio Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Não existe nome maior. Não existe autoridade maior. Esse canal do YouTube, que faz previsões, vidente que acerta, algumas vezes, a ponto de você pensar que eles estão sempre certos. A autoridade é de Jesus Cristo sobre tudo. O mal é mal e o bem, a justiça, o reino de Deus é puro. E Jesus Cristo tem autoridade acima de tudo. Sem pensar muito, eu fico graças a Deus. Deus. Eu penso, graças a Deus por Deus. Não dá para agradecer a Deus por ele. E eu fico é por isso que a gente adora. Porque não há outro. Não existe ninguém acima do Altíssimo para agradecer. Uau! Eu não entendia antes. E Jesus é misericordioso. Certo. Outra coisa que aprendi sobre Deus é que ele tem maneiras de agir. Não precisa ser um versículo para tudo. Quero dizer, não deveria ser assim. Não foi isso que Jesus Cristo nos disse. Ele disse,
Meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes, as pessoas simplesmente citam um versículo fora de contexto e tentam aplicar isso a tudo. Deus não é o autor da confusão. Existem certos homens e mulheres que se infiltraram despercebidos no corpo de Cristo, chamando a si mesmos de crentes. Isso é um exemplo com um versículo para quem está passando por um momento difícil e precisa de orientação. Talvez ainda não saibam direito o que precisam buscar na palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Buscar, orar. Talvez alguém diga: bem, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Bem, espere um segundo. Essa pessoa talvez não saiba que Deus nos poda, por exemplo. E esse é só um exemplo de como Deus age. Permaneça na videira. Jesus diz: permaneça em mim e eu em você. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, meu pai o lança no fogo. Mas todo ramo em mim, em Jesus Cristo, que dá fruto, o pai o limpa para que produza ainda mais fruto. Por quê? Porque Deus é excelência. O bom é inimigo do que é excelente. E assim, Deus vai te levar a um lugar em Jesus Cristo onde você está dando frutos. E quando isso acontecer, Ele vai te podar. Ele vai cortar para que você possa dar frutos melhores. Isso é incrível. Mas talvez esse crente não saiba disso. Outra pessoa, até mesmo na igreja, pode dizer: bem, sabe, boa sorte. Deus realmente faz tudo dar certo. E essa pessoa, Deus me livre, ela meio que se afasta e começa a procurar respostas em outro lugar. O fruto do Espírito Santo é algo que podemos identificar claramente. Podemos falar sobre isso, talvez em outro vídeo, mas eles estão dando frutos. E, na verdade, se eles soubessem disso, seria realmente empolgante. Isso significa que o próprio Deus, Ele é o único que faz a poda. Algo que poderia ser realmente empolgante também pode ser um momento em que alguém pensa: espera, tudo isso simplesmente desmoronou. Eu não achava que estava fazendo nada de errado. Tipo, será que Deus me odeia? Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele fica triste quando a gente não entende. Na palavra de Deus, podemos descobrir tudo o que precisamos aprender pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, que disse: enviarei meu Espírito Santo e ele ensinará a vocês tudo o que precisam aprender. Sobre isso aconteceu comigo e foi exatamente assim que eu recebi. Foi tipo, eu estava lendo a palavra de Deus. Eu estava amando, com fome da palavra. Lendo, com muita fome da palavra. Começou mais ou menos uma semana antes. Eu comecei a sentir que já tinha lido bastante da Bíblia. Eu estava bem satisfeita. Eu não sei se tem algo que eu ainda não li nela. Não, isso não é verdade. Isso foi tipo uma mentira, porque eu não li a Bíblia inteira. Mas eu comecei a me sentir assim. Tipo esse novo pensamento. Mas, uma semana depois, ainda estou pegando a palavra de Deus, mas estou tendo dificuldade para ler. Eu fico tipo... checando meu celular. Ok. Lembre-se da sua palavra, lendo e tendo dificuldade. Eu oro o tempo todo, em nome de Jesus. Que isso seja para você também. Em nome de Jesus, que todos os que assistem e abrem a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê foco, que o Senhor nos dê perseverança para que não sejamos distraídas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, sim, eu oro a qualquer momento porque tipo foco, mas isso foi particularmente difícil. E aí eu tentei no dia seguinte. Eu não entendi nada. Onde eu vou abrir? Tipo, o quê? Como assim? Onde eu... Um irmão em Cristo, obrigada, Jesus. Fez exatamente isso. Me levou ao entendimento, me lembrou daquela passagem das Escrituras. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E por essa palavra, eu entendi que Deus tinha me podado. Que tudo o que eu tinha, como todos os frutos que eu tinha, Ele podou, cortou. Eu estava orando sobre isso. E conforme eu passei por esses dias, eu fiquei feliz porque o próprio Deus nos poda. O que é incrível, porque isso significa que Ele é bondoso. Ok, agora você vai fazer melhor. Isso é fantástico. Também é um teste. O que você vai fazer? Quando você não tem mais aquele mesmo fruto que te fazia voltar, o que acontece?
Você ainda sabe que eu sou o Senhor, seu Deus? Você ainda lembra que minha palavra é mais afiada que espada de dois gumes, alimento para sua carne e saúde para seus ossos? Ainda sabe disso? E eu disse, sim. E eu disse, ok, estou sendo podada e estou animada, vou me aprofundar nisso. E isso foi há meses, e então acabou e você já está dando frutos. Entender a maneira como Deus trabalha é incrível. Ele é tão sábio também. Tudo faz tanto sentido. Eu costumava orar e simplesmente dizia, Jesus, eu realmente gosto do seu jeito. Eu realmente gosto da maneira como você faz as coisas. É diferente do que eu conhecia, mas é melhor. É muito melhor. Eu nunca tinha ouvido que tudo na terra pertence a Deus. Nunca tinha ouvido isso antes. Ele disse, e eu amo tanto isso. Ele disse, se eu tivesse fome, não te contaria, porque tudo na terra pertence a mim. Eu nunca tinha ouvido que nosso Pai no céu predestinou antes de os fundamentos da terra serem lançados. Nós em Cristo. Espere um pouco. A maioria das coisas. Segundo este mundo, você acha que sou eu quem faz isso. Está absolutamente claro que a sua fé, a minha fé, foi Ele quem iniciou antes mesmo de sermos formados no ventre. Ele nos conhecia. O tempo dele é perfeito. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Mesmo assim, para que eu pudesse dizer isso e contar agora, isso é uma mentira. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra Deus. Eu entendo que isso é verdade. Isso é muito diferente de ouvir com o ouvido fechado. Você tem um ouvido aberto para Deus, que está sempre presente com você. Que bom. Ore, converse com Ele. Se você entra no Reddit e lê a palavra de Deus, mas não entende algo ou tem um problema, não leva isso para Jesus Cristo. Apenas vai ao Reddit. E você pensa, nossa, tem muita escritura, ele vê isso. Não faça isso. A misericórdia dele, o amor dele, é muito maior do que poderíamos entender. Tantas pessoas disseram, eu te amo. Ele me mostra que o coração do homem não é perfeito. É corrompido. O coração dele não é corrompido, ele é santo. Ele nos ama com um amor perfeito que lança fora todo medo. Todo medo. Foi embora. Intervalo para oração. Eu oro por cada pessoa que está assistindo agora. Oro para que o Senhor, Pai Celestial, incline cada um daqueles a quem está chamando. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor os liberte de todo entendimento enganoso, de toda a sabedoria deste mundo, que é uma mentira. Oro, em nome de Jesus, para que o Senhor os liberte e incline seus corações aos teus preceitos. Senhor Jesus, por favor, cure o coração partido deles, para que saibam que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Abra nossos ouvidos para que possamos ouvir, para que eu também possa receber uma palavra e para que eles recebam, com boa receptividade, Senhor Jesus. Eu oro em teu nome celestial. Abençoa todos eles em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe-me ler isto aqui de 1 Reis, capítulo 22, versículo 20. E saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou, como? E ele disse, eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse, tu o persuadirás. Vai e faça assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E agora, em Romanos capítulo 1, versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Embora afirmassem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seus corações, à impureza sexual, para a degradação de seus corpos entre si. Essas duas coisas parecem andar juntas.
receber o entendimento de que existe um Deus, mas não agir em relação a isso. Em vez disso, meio que o fazemos à nossa própria imagem, sendo que Ele nos fez a imagem dele. O Senhor disse acredito que seja em Isaías: onde está a carta de divórcio da sua mãe, com a qual eu me divorciei dela? Quando ele pergunta isso, ele está dizendo: me mostre onde eu fui embora. Me mostre onde eu saí. Ele nunca vai embora. Quando as pessoas se afastam dele, ele trabalha desse jeito, o que foi novidade para mim. Ele entrega as pessoas aos próprios desejos delas. Ele diz: eu escolherei as ilusões delas. Ele sonda os corações. Ele sabe no que elas estão acreditando nessa mentira. Ele vai dizer: tudo bem, eu te entrego a isso. Literalmente. É grande. Espera um segundo. Isso não é um jogo. Todo mundo tem sementes plantadas para que possam responder. Porque Deus nos criou em Jesus Cristo, muito antes dele se manifestar em carne para que pudéssemos. As Escrituras são tão claras. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele nos deu o livre-arbítrio e isso não muda. Ele nunca vai tirar nosso livre-arbítrio. Mas ele escolheu o seu povo para que possamos crer e caminhar. Então não é só acreditar, não é só tipo, esse é um dom que temos, mas para que possamos crer e então caminhar na fé em Jesus Cristo, receber o Espírito Santo e assim possamos dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Realmente incrível. Para os crentes, nós precisamos aprender, desejar a palavra de Deus, o leite puro da palavra de Deus, para que possamos crescer e amadurecer na nossa fé e receber alimento sólido pela palavra de Deus. A Escritura diz que quando você já tem fé há algum tempo, no momento em que deveria ser um mestre, ainda precisa de leite como um bebê recém-nascido. Mas já se passaram 30 anos. Isso não é bom. E isso é uma notícia tão revigorante para mim porque não era suficiente. Não era suficiente ouvir que Deus é amor. Eu tinha recorrido a todas essas outras coisas porque eu não conhecia esse Deus. Senhor, tenha misericórdia, eu não sabia. Eu não conhecia o poder de Deus. Eu nem sabia que Ele estava vivo. Senhor, tenha misericórdia. Tem muitas cruzes aqui dentro, muitas imagens de escultura, muitas cruzes. Ele está na cruz, na cruz. Está vendo? Ele está na cruz. Cristo não está mais na cruz, ele está vivo. Jesus Cristo foi para a cruz, se tornou uma maldição, carregou nossos pecados, levou todos eles em seu corpo, foi espancado, desfigurado mais do que qualquer homem já foi espancado. Arrancaram a barba dele, cuspiram nele até o ponto em que ele já não parecia mais humano. Ele parecia um alienígena. Essa imagem que a gente costuma ver dele na cruz me fazia pensar, as pessoas dizem que ele morreu pelos seus pecados. Eles dizem, ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Eu não sabia que ele ressuscitou em um corpo. Eu não sabia. Eu pensava que era como quando dizemos que alguém querido foi para o céu. Eu achava que era desse jeito. Eu não sabia que ele, literalmente, pelo Espírito de Deus, o primeiro, o Cordeiro de Deus, derrotou a morte e ressuscitou em um corpo de vida eterna. Então, não era uma carne corruptível que pudesse voltar a ser espancada. Nunca mais. Isso foi novidade para mim. E é uma ótima notícia porque eu pensei, ele está vivo, é por isso que nós conseguimos. E é por isso que ele disse, quando eu for, ele vai voltar. Mas quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito Santo para vocês. E vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, até maiores, porque eu não estarei com vocês. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. Ele mesmo, sentado à direita do Pai, intercede por nós. Eu fico ok. Você entende por que eu tenho meus livros e eu leio? Porque vamos lá. E ele diz, o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda. Tão pequena, ele disse, você coloca ela. E à medida que ela cresce,
se torna maior do que qualquer uma das ervas. A maior, uma menina que antes era uma espectadora, agora minha irmã, orou por mim quando era criança. Eu agradeço a você, eu agradeço. Em nome de Jesus, que todos vocês sejam abençoados, cada um de vocês que está assistindo. E obrigada àqueles de vocês que me viram anos atrás e perceberam que aquelas coisas às quais eu talvez tenha aludido, vocês simplesmente sabiam, até mesmo pela convicção do nosso Senhor, que eu não era. Bem, vocês oraram por mim, intercederam por mim e Deus ouviu vocês. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque podemos nos achegar com ousadia diante do teu trono de graça, apresentando nossas petições a ti. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos reunir também. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Que a tua vontade, Pai, seja feita na terra, assim como já é no céu. E eu oro, Pai, para que teu reino, Senhor Jesus, seja estabelecido em nossos corações. Que tu escrevas tua palavra na tábua dos nossos corações e nos eleves. Unjas nossas cabeças com o óleo da alegria, para que possamos ter ouvidos abertos também para falar uma palavra aos cansados. Oro por todos os que assistem e estão doentes. Pai Deus, peço que olhe por eles e pelas Escrituras que lhes deram esperança. E cure toda enfermidade, para que possamos cantar teus louvores e testemunhar em nome de Jesus Cristo. Pois tu, Pai, não fazes acepção de pessoas. O Senhor faz isso por mim e por ela. O Senhor fará isso por outra pessoa. Obrigado, Pai. Tua misericórdia é eterna. Bendito seja o teu santo nome. Obrigada, Jesus. Amém. Te vejo em outro vídeo. E se você quiser ver mais desses vídeos, comece do início. Ore em nome de Jesus para que Ele traga mais vídeos como estes para o meu canal. Tá bom. Tchau.